maravilhoso. Está começando mais um Sementes Podcast. Meu nome é Michele Dil, aqui ao meu lado. Cristina Soares. Chiquérrima. Ai, que loucura! Gente, você não vai falar do seu livro, não? Eu vou falar, Michele. Então tá esperando me dar bom, essa gente. rica oportunidade. Que forte. Então, vou falar do meu livro. Já foi lançado, né, gente? Muito chique. Já foi lançado, né? Este livro, gente, foi muito emocionante. Deu tudo certo. O lançamento foi lindo, mais do que eu estava esperando, viu, Michele? Ai, que top. Adoro essas coisas, sabe? Mas olha, esse livro é algo que realmente você que está em casa precisa olhar, ver, porque ele tem muito a acrescentar no nosso letramento racial, primeiramente, né? Porque ele nos mostra a diversidade, enaltece 3 mulheres negras que realmente fizeram a formação econômica, cultural e social, né, do Mato Grosso, principalmente de Cuiabá, né, amiga? Sim, e são mulheres, Michele. O livro tem, senão vocês já viram, né, algumas vezes, a gente fez o pocket também, mas assim, Mulheres na História Africana em Mato Grosso, gente, é um livro que fala sobre 3 mulheres da nossa história que foram invisibilizadas. Teresa de Benguela, né, quando fala de formação política, Teresa de Benguela, né, que no século XVIII liderou ali um quilombo, né, por 40 anos. Que foi ali, de homem liderado por ela. Que existia exatamente, que existia uma organização política em forma de parlamento, gente, imagina isso. Agora, você sabe que a nossa entrevistada de hoje vai nos explicar em que momento a gente perdeu essa liderança, né? Vai nos explicar, exatamente. A Michele já dando spoiler. Mãe Bonifácia, que também foi invisibilizada na nossa história. Existe um parque, mas quem é Mãe Bonifácia? Você conhece? E Maria Taquara. Maria Taquara, que a gente é apaixonado. Maria Taquara. A gente tem essa paixão também por Maria Taquara. Então, são essas 3 mulheres. É um livro ilustrado por mim, escrito e ilustrado por mim, né? E que ficou, assim, muito bonito. Eu pensei, né, numa linguagem para pensar uma pessoa que não sabe ler, ele consegue ler a partir do texto, né, imagético. E uma pessoa que tem 100 anos de idade, ela vai ler também, ela vai entender a linguagem, ela vai se conectar. Então, um pouquinho sobre o livro, tá, gente? A gente ainda acabaram as cópias, mas a gente terá. Agora, eu pedi para ela explicar para vocês novamente o livro. Por quê? Porque você que está nos assistindo, político ou empresário, que queira realmente investir em cultura, por favor, isso faz parte, é paradidático. Sim. Então, assim, vamos lá, né? Vamos apoiar projetos, livros, coisas que realmente vão semear na vida das pessoas, criar uma identidade, nos dar pertencimento, porque é isso, né? Exatamente. História é pertencimento. Mas agora vamos direto aos nossos agradecimentos. TV Mato Grosso, canal 27, que você assiste a gente sábado e domingo, sábado às 19, domingo às 14. Não, 16. às 16. Aquele horário do TED. Gente, eu já tô confundindo não aqui, existe gente. TED mais no domingo, 16 horas. Se você perdeu o episódio no sábado, à noite, 19, né, Michele? Você vai assistir o episódio às 16 horas, aquele TED. Não tem TED mais, gente. Tem canal TED mais. Canal 27, podcast, né, TV Mato Grosso. Isso aí. Gente, quero agradecer a Simone Fink, que gerencia a nossa beleza. Então, você não deixe de ir na Simone Fink. E também o Estúdio 8, gente. E o Bom da Notícia, gente, site. Que delícia. Muito obrigado por fazer o nosso sonho se tornar realidade e a gente poder levar o Sementes Podcast para tanta gente. Gente, agora chega de delongas, né? Chega, Pelo amor de Deus, já foram 4 minutos. Ai, meu Deus. Nossa entrevistada de hoje é maravilhosa. Detalhe, né, Michele? Já vou dar um aqui. Detalhe, vocês já viram o pocket dela, né, gente, em dezembro, que foi lindíssimo. E o evento também, que foi maravilhoso, deu tudo certo. Foi muitas pessoas, muitos homens. Os homens ali aprenderam mais sobre violência doméstica. Então já é o spoiler, tá? Só tô dando spoiler. Só pra você identificar ali, né? Mas, quem que é? Quem é, Michele? É a procuradora chiquérrima. Maravilhosa. Gláucia Amaral, ela que é do Conselho dos Direitos Humanos. Conselho de Direitos da Mulher. Tô viajando. É um conceito de direitos humanos. Mas é dos direitos humanos. Direitos da mulher. Mas especificamente do direito da mulher. Mas, doutora Gláucia, muito obrigada
por vir a brilhantar ainda mais no Sementes e, com certeza, posso dizer de boca cheia, né, Cris? Verdade. Que vai semear na vida de muitas mulheres e de muitos homens, principalmente, que eu acho que a gente está abraçando agora essa nova discussão, onde a gente chega mais perto dos homens e traz eles para a discussão também, porque eles também são agentes dessa violência doméstica, né? Enfim, são criados, né, não só culturalmente, mas a mãe, a avó, a tia, aquele silêncio que não foi, né, o que não foi dito, aquilo que foi permitido, como é que é construído tudo isso e como é que reverbera na nossa sociedade hoje, na barbárie que a gente está vendo. Então, muito obrigada. Mas antes, cadê a pergunta filosófica? Doutora Gláucia, por doutora Gláucia. Quem que é a Gláucia? Tá vendo? Boa Tá pergunta, bom? né? Quer dizer, ela fala de tudo e ela volta. Uhum. Eu sou uma pessoa simples, como todo ser humano, cheia de contradições, todos os dias pensando diariamente o que eu estou fazendo, será que eu estou no caminho certo, será que eu não estou no caminho certo, tanto em relação a essas relações externas. Eu acho que há um norte que me foi dado pelos meus pais. Falar dos meus pais. Recentemente me chamaram a atenção para minha autodescrição no Instagram. Minha primeira frase é: vim de pais honestos. Nossa. Meus pais, eles tinham a honestidade como norte. E é muito interessante. Minha mãe maranhense, meu pai mineiro. Meu pai, um Mistura homem... boa, né? Boa especialmente na culinária, tá? Não, imagina isso, eu fiquei pensando isso. Minha mãe foi educada em Goiás. Uhum. E meu pai, quando ele foi fazer faculdade, depois que ele fez faculdade, ele morou no Espírito Santo. Então, assim, lá em casa o que tem é comida boa. Então não me venha... Eu gosto de coisa gourmet? Mas eu quero raiz. Mas comida boa mesmo é outra coisa. É outra coisa. Ela é o que os nutricionistas falam. Descasque mais e desembale menos. É isso mesmo. Essa que é a boa comida. É uma delícia. Sim. Mas assim, tem essa questão, mas tem o choque cultural também. Sim. Meu pai era um homem negro, neto de escrava. A avó dele foi escrava, que teve filhos com o dono da fazenda. Já de adolescente, ela foi escrava, ela foi na transição da Lei Áurea. Meu avô nasceu depois, e meu pai era de 1930. Nossa. Então, ele faleceu em 94, já idoso, já mais velho. Não idoso, né? não era tão. Idoso, né? Mas ele tinha os hábitos, os costumes, a forma de pensar de quem nasceu em 1930 na cidade do interior de Minas Gerais. A minha mãe é maranhense, com ascendência de espanhóis e portugueses, mas tem uma raiz na família da minha mãe e do meu avô, que eles eram da minha avó e do meu avô, eles eram primos. Tem uma raiz que é indígena. Porque é daqueles... o avô deles, comum, ele era filho de um cacique lá de uma das aldeias no Maranhão, nordestino. Sim. Num movimento que existiu muito no Brasil, existiu aqui em Mato Grosso também. Cheguei a conversar com um cacique aqui em Barra do Garças, de casarem os filhos dos caciques da região com as filhas mais novas dos titulares da terra, dos portugueses. Sob a promessa de que continuariam os donos da terra, e de fato não permaneceram donos da terra. Então, a avó comum do meu avô e da minha avó, ela foi casada com um índio, e que, no fim, são histórias traumáticas, porque, evidentemente, esse indígena, ele perdeu a identidade dele de filho de cacique, de guerreiro, para ser um parente, né? Docilizado, um parente desprezado. E a minha avó, a avó da minha mãe também, mas que era família, enfim. Sim. É a forma do Brasil de praticar essas violências veladas. Sim. Mas a predominância familiar era portuguesa e espanhola. Nem então, mas portuguesa. Mas tudo isso dá um caldo, que é o caldo de toda a família brasileira, eu entendo. Sim.
e que a gente tem que ir lidando para construir a identidade. Sim. E dentro disso, por coincidência, os dois eram, felizmente, extremamente honestos, de formas diferentes de ver honestidade. Olha só, que a gente precisa, inclusive, quando a gente fala de crises sociais, a gente precisa entender que a mesma palavra, que tem um conteúdo geral, não tem a mesma forma nos detalhes para cada pessoa. E tudo bem. Mas foi algo profundamente, a preocupação de ambos vindo das suas trajetórias, de trabalho. Meu pai bastante intelectual, meu pai adorava filosofia. Ambos tinham uma preocupação. Eu sou filha única. Eu preciso estudar. E aquela preocupação, e lá em casa eu já não fui formada naquele, e eu acredito que vocês também não, naquele negócio, tem que casar. Sim. Não. Sim, casamento... faz parte, se quiser, vai faz casar. parte, exatamente. Sim. Família é importantíssimo. Sim. Né? A forma de construção de família, tradicionalmente, é o casamento. Sim. E aí Gláucia, porque cada um nasce com a sua individualidade, sim, acho que a forma de construção da família é o que o Cidade Negra diz. Sorte na vida, filhos feitos de amor. Sim. Porque se seus filhos são feitos de amor, significa que você tem uma base boa e sólida. Sim. Então, assim, mas eu fui vocacionada realmente com a preocupação deles de trabalho, com a consciência de que o mundo, ele não é fácil, ele não é tranquilo, com a consciência de que é preciso se cuidar, se proteger os outros. E eu acho que isso é uma excelente base, com a base da, sim, responsabilidade, com a base do estudo. O estudo no sentido de incentivo da minha mãe e de paixão do meu pai. Então, eu acho que sou mais ou menos isso. Sou fruto, sou eu e minhas circunstâncias, né? Todos. Todas. Todos nós. É o que Ortega y Gasset diz. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Mas a sua preocupação com o coletivo vem tanto da raiz afro quanto da raiz indígena. Isso. Essa coisa de se preocupar, por ocupar o cargo que você identificou ocupa. Com essa raiz indígena foi uma professora de literatura. Que legal. Porque um dia eu estava na sala, eu estava falando, eu acho que eu devia ter 11, 12, 13 anos, e ela falou algo, eu falei assim, porque minha avó, por parte de mãe, ela falou assim, você tem índio na família? Eu falei, tenho. Porque você é a única que fala fazendo referência aos seus avós, aos seus... Olha que legal isso. Evidente que existe isso forte nas outras culturas, mas é uma forma diferente, sim, de falar. Sim. Então, e eu acho que no Brasil, a colonização europeia, como todas as colonizações, mas África, Américas... foram majoritariamente foram colonizados, né, pela Europa. A colonização europeia, ela apaga a outra cultura. Sim. Isso é a condição da colonização. Vai lá e coloca, sim, um templo em cima do templo do outro. Mas não é só o que é beleza. Isso é só simbólico. O que é beleza, quem é Deus, sim, tudo. Sim. Quais são os hábitos que são os hábitos normais em contrapartida, sim, do selvagem. Sim. Não é selvagem, gente. É uma outra forma. E a gente hoje, eu vi... E isso é uma discussão de direita e esquerda. Eu vi o presidente da Bolívia, que é um presidente de direita, conservador, ele é de direita e tal. Ele tomar posse, ele fazer um discurso dizendo assim, eu governo com os povos originários. É uma realidade, as pessoas existem, essa cultura, né, existe. Sim. E quem sabe, se a gente integrar, como fomos, sim, integrados aqui no Brasil, toda a nossa cultura, a, sim, gente não acha nosso caminho, nossa solução. Sim, e é muito interessante a sua fala, porque assim, quando a gente busca as raízes, as nossas raízes, a gente se fortalece muito. Porque isso que você traz é muito importante. Entendimento. Porque é pensar, né, assim, por que o seu pai agia dessa forma? Uhum. Se for uma pessoa que sofreu tantas violências, ele sofreu várias violências, mas ele era um intelectual. Sim. Né? Sua mãe sofreu tantas violências, mas ela era uma mulher inteligente, que queria que você estudasse, sabe? Então...
Lembrei aqui agora um diálogo que hoje, quando a gente fala de economia do cuidado, da ética do cuidado, dessas grandes pensadoras que vêm trazendo isso para o mundo, reconhecidamente está modificando a economia de fato. O reconhecimento de que o objetivo social da sociedade de independência é um objetivo sem pé nem cabeça, porque nós somos todos dependentes ao nascer na doença e na velhice, e não trabalhamos sozinhos, nós somos dependentes. Mas eu lembro que o meu pai, 1930, um dia ele externou uma preocupação, foi um diálogo na minha frente. Ele falou assim, essa menina, ele falava os outrinhos, essa menina, mas esse dia ele falou, essa menina, ela não sabe. Ela não é colocada para lavar, para passar, para cozinhar, para cuidar de uma casa. Nem para mandar algum assistente fazer, ela vai ser capaz. E aí, por circunstância, por olhar, eu sei. Mas assim, e eu sei fazer, obviamente. Aí minha mãe, nesse diálogo, ela falou assim, o que ele dizia é o seguinte, ok, vamos nesse caminho aqui. É o melhor caminho, ela precisa trabalhar. Meu pai me levou para tudo quanto é tipo de curso profissionalizante. Na minha adolescência, na minha infância, quando dava. Mas ele disse isso. Ela precisa saber fazer para poder, pelo menos, mandar. Exatamente. A expressão que ele usou foi essa. A minha mãe, sem qualquer conhecimento de feminismo, sem qualquer conhecimento filosófico, sem qualquer conhecimento de nada, ela deu uma resposta que hoje surge. Ela disse o seguinte, a minha filha não está sendo educada para ser empregada na casa de ninguém. Não, mas ela não falou nesse sentido de empregada com carteira assinada e remunerada. Ela falou no sentido de não ser empregada do marido. Subalterna, né? Da subalternidade. Sim, exato. E isso pegou o meu pai, no seguinte sentido. Exatamente. Então, assim, foi um diálogo de duas pessoas que, de modo algum, falavam a palavra feminismo ou mas já estavam dentro de casa. E olha isso. E com diferença de idade, porque eles tinham. Porque a minha mãe é de uma família que homens e mulheres lavavam, passavam, cozinhavam. E meu pai não. Então, para ela, foi sofrido assumir essa função. Sim, e ela percebeu. Ela falou, você não assumiria, né? Ela falou, minha filha não vai assumir, né? Isso. E isso é tão interessante. Essa percepção, né? Porque a gente tem que pensar... Meu pai também falava, você estudou para você fazer o seu trabalho, que é a sua paixão. Você não estudou. Eu não paguei faculdade para você ser como é que ele fala? Subserviente. Subserviente. E isso é muito importante, porque assim... E aí, uma coisa que eu acho que é importante você trazer... inevitavelmente não tem o valor. Sim. Se tivesse sido valorizado esse lugar desses afazeres, seria diferente, aí eu vamos acho, conversar com Aristóteles. Porque quando ele fala de felicidade, não é felicidade que ele fala. Talvez você saiba até melhor. livre-arbítrio, né? Não, ele fala alguma coisa que não é felicidade. Eu, na minha cabeça, traduzi como felicidade, eu falo isso. Mas o que é isso? Mas ele fala o que é necessário para o homem, que é o cidadão, que não existiam outros indivíduos. Mesmo homens, mesmo pessoas do sexo masculino, se não fossem cidadãos gregos, não eram considerados pessoas. Né? Então, ele diz isso. Ele diz, em momento que o homem, para ele alcançar a felicidade, não é a expressão dele, mas vai ser a minha. Ele diz assim, que precisa desenvolver um trabalho que não seja o seu trabalho remunerado, seu ganha-pão, mas precisa desenvolver um trabalho que o faça feliz, que lhe dê esse retorno de satisfação pessoal e que contribua. Aí ele diz, mas não é o trabalho doméstico, é o trabalho para polis, porque o trabalho doméstico, ele é um trabalho que ele não é o trabalho efetivamente, ele é o trabalho dos escravos e das mulheres. Sim. Ali ele diz, é um trabalho inferior para os inferiores. Ele não usa essa expressão. Mas é o que está dito. Ah, é perfeito. Então, o trabalho doméstico é realmente... E nós somos o quê? Até hoje. Esses conceitos nossos.
a gente vem. E, veja, isso não o desmerece enquanto pai do pensamento ocidental. Mas não se trata disso. Mas legal, tem dentro do pensamento ocidental isso. É muito importante a gente trazer, sim, essas denúncias. A gente tem que começar a denunciar coisa que foi canonizada como, sabe, esses iluministas. Eu adoro esse canonizar. Muita gente Rousseau fala tem assim, umas é falas, natural o papel da mulher. sabe, Não, o papel da mulher em casa foi definido por Aristóteles. Exatamente, porque eu vejo umas falas de Rousseau assim, Voltaire, que eu fico horrorizada. Que é esse coisa de colocar, peraí, vamos colocar cada um no seu lugar. Eu tenho uma pesquisa, minha pesquisa de mestrado, tem um capítulo que eu desenvolvi uma relação, por exemplo, que trouxe esses iluministas, mas eu trouxe a Vênus, construída por Botticelli. O nascimento de Vênus, de Botticelli, né? E aí fiz até um paralelo com a outra Vênus Negra que tem, né? Não sei se você conhece ela. Mas nem vou falar de Vênus Negra, vou falar da Vênus de Botticelli. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada elemento daquela tela para pensar assim, como que a arte, naquele momento ali, né? Isso era século XVI, né? Naquele século XVI, e depois isso aí vem com o iluminismo, no século XVIII, no século XIX, como que ele vai construir um lugar para a gente enquanto mulher, que é esse lugar mesmo. A mulher tem que ser delicada, a deusa do amor, a deusa da beleza, a gente tem que ser escolhida. Como que eu vou ser escolhida? Se eu for bonita. O que é ser bonito? É tal coisa, é ter a pele não sei que jeito, é ter o cabelo longo. Cortou o cabelo, não é feminino. Essa coisa de ser definida. Só que o que acontece? E isso é muito importante, essa sua chamada de atenção, quando você traz o Aristóteles. Porque os livros estão nas escolas. E ainda hoje o currículo ele não muda. O currículo está lá e a gente tem que questionar esse currículo eurocêntrico, extremamente machista, que ele vai trazendo, que ele está trazendo o Aristóteles, e ele deixa a parte que o Aristóteles fala isso e ele não questiona. Então a gente tem que questionar o Aristóteles. Ele então, trouxe o que acontece? Parte boa, ele dialoga com o homem, né? Tudo bem, superamos todas aquelas diferenças da chamada democracia grega. Ele dialoga com o homem. E ele diz claramente, e isso vem ainda até hoje, que o trabalho feminino é inferior. Que a mulher está relegada ao inferior. E a gente vive isso até o dia de hoje. E a gente vive. Repito, como que a gente vai abrir mão do pensamento aristotélico? Jamais. Não é isso. Não é isso que está em pauta aqui, não é viu, isso. Gente? É que tudo a gente precisa olhar de forma crítica. Exatamente. Especialmente o que nos forma. Sim, porque uma coisa interessante... Da situação, de todos os elementos que fazem. E porque é interessante também é que, assim, você não vai rasgar todos os livros porque um tá ruim. O que a gente faz? A nossa escolha ela tem que ser seletiva. Isso. O autor fulano de tal, Aristóteles, ele construiu um pensamento X. Ótimo para a gente pensar, para a gente pegar o pensamento sobre democracia. Mas dentro daquilo que ele construiu, o que a gente vai fazer? A gente vai evoluindo. A gente vai trazendo, vai melhorando aquele pensamento. Sim, dentro desse mesmo pensamento, ele fala do trabalho para a polis, para a cidade, sem proveito pessoal. É maravilhoso. Sim, exato. Então, assim... E é uma coisa de 5.000 anos atrás. O nosso problema é nós estarmos ainda vivendo de acordo com um equívoco de 5.000 anos atrás. Sim. Que é o que você falou. O trabalho doméstico não é valorizado. Não. Desde não lá. E também e tem uma assim, coisa... É legal a fase que você vai até um certo ponto. Por exemplo, seu pai, sua mãe, que tiveram esse pensamento igual dos meus... de não nos deixarem presas fáceis, né? Nos dando educação, que é o que liberta, né? Para não sermos presas fáceis. Se a gente quiser fazer, a gente pode fazer, mas que a gente não viva fazendo só Inclusive, isso. Né? Quando a gente diz isso, e nós mulheres falamos, porque a ideia é que nós estejamos nessa posição de servir, independente das nossas vontades. Mas o homem também é massacrado com isso. Quem disse que todo homem quer ir para fora de casa? Quem disse que o homem não chega em casa e não sente prazer? Eu tenho uma colega cujo esposo, ele é um profissional respeitado, conhecido, um dos maiores da sua área de atuação, ele é dentista. O consultório dele fecha às 10, ele começa às 7 da manhã, ele deixa as crianças na escola, ele fecha às 10 da manhã,
Ele vai para casa cozinhar porque ele quer Ai, que cozinhar. legal. Isso. O almoço dos filhos. Ele não deixa de ganhar dinheiro por isso. E ele vai. aí vem a masculinidade tóxica. E 1 hora, que 1h30, 2 horas, deixa ele o tá de cara ser assim. volta. Legal. Pro trabalho. Porque ele tem prazer nisso. Por que a felicidade dele não pode estar aí? Sim. E outra, ele convive com os filhos, eles sabem o que ele gosta de comer. Quantos homens sabem o que seu filho gosta de comer? Eu acho que até é isso aí. Mas eu Mas é verdade. vou falar de uma pessoa proeminente que um dos filhos, uma filha, teve câncer e saíram. O casal saiu e os 2 menores acabaram ficando com os avós. Que descobriu o que o filho, homem, gostava de comer quando ele já tinha 17 anos. Nossa. O homem. Então, assim, é uma perda. Para o homem é uma perda. Sim, a convivência com o ser que ele mais ama, porque é o Não, filho. assim, na e a filha. psicanálise diz que a mãe dá vida, mas o homem que dá o prumo. Sem prumo e rumo, você não vai a lugar nenhum. Sim. Né? Eu penso assim que tudo isso é porque a gente precisa desconstruir alguns mitos. Os iluministas já tinham esse combate aos mitos, né? Começaram ali. Nem os iluministas antes, né? O Aristóteles, todo esse povo tinha esse combate ao mito. Mas o mito ele é uma coisa muito difícil de ser destruída. E a gente vive até hoje com esses mitos. E a gente ajuda muito a alimentar os mitos, que é essa coisa do heroísmo mesmo. Não, mas ele precisa ser... O homem é provedor. Gente... Não, mas o homem tem que ser... Essa fala é muito perigosa. Não, mas eu quero casar com um homem que seja... Esses dias eu escutei de uma mulher e eu fiquei muito assustada. Eu estou muito preocupada com isso. Na internet. Gente, que coisa perigosa. Eu estou Os muito red pills, preocupada com seria isso. Os Red Pill, as Trad Wives. Eu acho que os Red Pill... Eu não sei nem o que é pior, porque cada um tem uma vertente e um estilo. Sim. Eu vou dar a minha opinião sobre os Red Pill. Eles estão ganhando muito dinheiro, os líderes, vendendo cursos com milhares e milhares de seguidores, sem qualquer... quebrando algo que ao menos existia, que é a solidariedade masculina entre si. Porque eles exploram todas as inseguranças masculinas em relação ao relacionamento entre homens e mulheres. Eles exploram todas, para que o perfil deles seja escroto. Seja monetizado, para que eles ganhem dinheiro, para que eles tenham sucesso. Eles exploram as inseguranças dos homens de se aproximar das mulheres, que é humana, todos nós no relacionamento a dois, nós temos os nossos medos. Eles mitificam as mulheres como interesseiras, eles reforçam ideias que são além do papel tradicional. De uma desnecessária. Isso. Teve um que recentemente foi preso, que tem muitos seguidores, e que deu uma justificativa. Eu vi 5 minutos da justificativa. Uma das coisas que ele diz, estapafúrdia, na justificativa, o nosso sexo era louco, algo que eu não consigo explicar. O que ele fez ali? Ele reforçou o papel dele de macho, líder, que os outros invejam. Isso. É assim que ele se defendeu. Sim. E eu tenho preocupação, tenho amor pela humanidade como um todo. Não acho que nós estamos aqui divididos entre homens e mulheres, muito embora o algoritmo faça isso. Divide, né? Acabei de escrever algo sobre isso. E eu quero que a gente entre nesse CA. Exatamente. O algoritmo está piorando isso, mas me dá vontade de chorar quando eu ouço um Red Pill pelas mulheres que vão conviver com quem acredita nessa filosofia, mas mais. Sim. Pelos meninos, pelos rapazes, pelos homens feridos, pelos homens perdidos, que vão piorar e muito a sua vida acreditando nessa raiva, mulheres. Testezinhos na sua vida, testar mulheres, pessoas que gostaram deles, que estão ali dispostas a conhecê-los, que poderia construir algo de alegre, de bom convívio, e que estão acreditando nessas fórmulas de internet. Sim. E aí a gente tem que voltar para a educação dentro de casa. Parece dos pais, que das mães, dos tinha meninos. Um filme, gente, que o cara ensina...
eu acho que era o Will Smith, eu acho, que ensinava, é mais ou menos sim, conselheira. isso. Gente, sai da fantasia para a realidade. Não que o filme fosse... Mas não, ali gente, vamos ele explicar. não prega o ódio a Exatamente, mulheres. isso, Muito é embora fazer pregue a- manipulação. Sim. Que até o filme discute isso. Sim, Toda sim. sedução é uma manipulação. E aí as mulheres também. R$14,90. 5,90, não sei, mas o vírgula 90 sim, sempre tem. sim. Manual de sedução. Faça ele ficar aos seus Ih, pés. meu Deus. Não faça ele Gente, ficar aos seus pelo amor de pés. Deus. A ideia central já é absurda. Então, a internet está muito preocupante, ela está interferindo nos nossos relacionamentos. E o que é vendido nesses cursos de sedução para mulheres, em sua maioria esmagadora, é muito diferente do que tinha nos anos 90. Sim. É um treinamento de dopamina. Gente, você ensina um homem que, teoricamente, não está interessado, seja porque ele também vem das suas questões, seja porque, vamos usar uma palavra, um babaca em relações, mas ensina uma mulher, e aí colocar em prática já é difícil, mas também não é impossível, a ficar fazendo treinamento intermitente, igual se você estivesse treinando um cachorro Imagina, né? para vir atrás de você. Sim. Nossa, Funciona, às vezes. Começa a funcionar sim, mas o resultado não mas é o bom. resultado não é bom. Mas Não é é aquilo bom. que É uma você manipulação. Mas ensina para os homens disse. também Sim. a manipular mulheres. O que é Sim. isso que está acontecendo na internet? Mas entra numa coisa que você disse lá atrás no Pocket, que é a questão da violência. Como que a violência vai entrar? Como Pela que, educação. como que a gente abre a porta para a violência entrar? A gente abre a porta para a violência entrar quando as relações se baseiam nas manipulações. A gente está abrindo essa porta. Quando a pessoa vai lá fazer uma coisa que eu vi esse tempo atrás e eu fiquei horrorizada, técnicas de pompoarismo para você... para agarrar o homem, não sei que jeito, porque ele gosta... Gente, o que é isso? A gente tem lutado para não ser objetificada. A gente tem lutado para o homem não ver a gente de forma sexual, não ver só o corpo. Não, essa e é outra, a luta da mulher também desde a luta sempre. do prazer da mulher. Sim, Porque que é não, aí você totalmente vai fazer relegado. tal- Assim, eu exatamente. conheço inúmeras pessoas que não Eu não vi tem uma isso fala saudável. muito positiva em relação a isso. Agora, eu bloqueei, então para mim não aparece. Não sei se ainda continua aparecendo. Nós precisamos falar do algoritmo mesmo. Sim. Mas, assim, uma propaganda de como melhorar. Infelizmente, eu não consigo achar uma outra figura de Não tem linguagem problema. para eu usar. Mas, assim, Exemplificar. seria durante a relação sexual a posição que a mulher fica por cima do homem. Melhorar a sua performance nisso. Uma pessoa muito perspicaz disse o seguinte: gente, espera aí um pouquinho, mulheres, esses cursos tomaram conta. Ela brinca assim: eu perdi a reunião mundial em que todas as mulheres foram determinadas a treinar isso. Mas nós estamos falando que o Ministério da Saúde, num país que o Ministério da Saúde está tendo que fazer campanha para o homem usar preservativo, para o homem fazer higiene. Nós estamos em dezembro vermelho. Exato. Passamos pelo novembro azul aí para ele ir no médico. E nós estamos fazendo treinamento de super performance sexual. O que é isso? Por que A isso? pornografia também, né? A pornografia, que há pensadores que descrevem como discurso de ódio. Sim. Ela é por si um discurso de Concordo, ódio. concordo. Então, assim, precisamos... E aí, vamos lá. Crianças estão recebendo livre acesso a YouTube. Sim. Crianças estão recebendo livre acesso a Instagram, TikTok. E todas essas plataformas, já vou entrando no que você falou, precisamos falar disso. Sim, precisamos porque eu falar falei disso. da atuação dos influencers, né? Sim. As Threadwives, os Red Pill. Lembrando que as Threadwives estão ali defendendo. As Threadwives, o que são? São mulheres que defendem o papel tradicional da mulher. Então, elas mostram, elas estão cozinhando numa cozinha magnífica, elas estão impecáveis, maquiadas, o cabelo, o marido é perfeito. Aí elas fazem brincadeiras para os filhos, que, sinceramente, imagine se a gente pudesse, de fato, todos e todas, termos nosso tempo para a gente viver a família de forma completa.
Mas elas fazem, os maridos não. Os maridos são provedores que eles proveem. Primeira coisa, ao fazerem isso, elas estão trabalhando. Sim. Rede social é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Existe o roteiro, existe produção, existe equipe, foram horas de preparação. Sim. Então, não acredite que aquilo ali é real. Sem filtro, né? Exato, sem filtro, porque aquilo não é. Totalmente, Aquilo foi produzido. Pode ser a É um realidade funil, dela? né, Pode. de tantas coisas. Isso, Aí chegou no perfeito. resultado final. É um funil. E elas estão ganhando dinheiro com a sua atenção. Sim. E quantas defenderam esse modelo e acabaram numa delegacia de polícia? E quantas defendem esse modelo e vão continuar fingindo que está tudo bem dentro de casa? Sim. Porque está dando dinheiro dizer isso para quem está assistindo na tela. Independente. Sabe o que é independência financeira? O que é dinheiro para vocês? Independência. Dinheiro, eu vou dizer para vocês o que é. Dinheiro é casa. Você não paga um aluguel, não compra imóvel sem dinheiro. Sim. Dinheiro Comida. é a luz, é o ar-condicionado que Exatamente. você liga. Dinheiro é a comida. É a autonomia, você na verdade, não vai... mas vamos falar para as pessoas terem a noção. Entender, né? Entender. O dinheiro é o plano de saúde. É você adoecer, seu filho adoecer. Você tem Dinheiro pra onde ir. é você pagar um Uber. Sim, sim. Como que você entrega isso na mão de outra pessoa? Se não tiver aquela pessoa que pode se apaixonar por outro, pode ser violento, pode não querer dar naquela quantidade, porque tem o direito, pode ter um outro entendimento. Você não sai de casa num Uber se você não tiver uma outra pessoa que lhe dê essa possibilidade. Pense, isso não é acordo. Sim, sim. Dependendo, claro não é que bilateral, você pode, né? Não é bilateral, Unilateral. isso. Você pode colocar no papel, ideal, se você for para um arranjo desse, porque é livre, todo mundo é livre, tenha no papel, tenha os valores, tenha, e depois dinheiro. É aposentadoria, é velhice. Nós estamos enfrentando no INSS um problema de mulheres acima de 50 anos que ficaram ainda em casa, que não tem recolhimento no INSS ou tem um recolhimento pequeno, e que, ao chegar numa idade que não consegue mais cumprir as funções de mulher Sim. sexuais e domésticas, de administração da casa, de limpeza, estão sendo trocados por um modelo mais novo que cumpre a função. É horrível. Quando você fala um modelo mais Mas é novo, é exatamente complicado. Eu forma, estou né? falando É de uma descartável, forma, né? eu estou É falando muito de uma assim, forma Ave Maria. mais dura Que é- para ser compreensível a dureza Não, da tá coisa. certo, mas Então, assim, assim, é que não deseja dureza, trabalhar, sim. é melhor estar com filhos? Concordo. Eu assim, concordo plenamente com o direito de tomar essa decisão. Sim. Tome essa decisão, mas tome consciente, tome preocupada com o seu futuro. Sim, Gláucia, tem uma coisa muito importante na sua fala, e aí eu quero, assim, a gente tem que fazer um corte muito bem Incrível, cortado desse momento, é. para a gente pensar isso para as escolas, para os estudantes. Eu sou professora. E eu falo para as meninas, gente, isso aqui, a gente está sentado aqui, foi uma conquista difícil demais. Poder estudar foi uma conquista difícil demais. O não trabalhar, para nós, na sociedade que a gente vive, não é opção. A gente foi obrigada, por um tempo, Isso. a não poder acessar. E ainda falo, eu, enquanto pessoa negra, a gente não conseguia chegar em determinados espaços. Hoje a gente consegue. A gente consegue usar isso, falo para as mulheres, e falo na escola, e eu quero que a gente reflita sobre isso para as pessoas, para os estudantes, para desde já. Direito de estudar a gente tem. Só que o que a gente está fazendo com isso? Essa fala sua é muito importante. Eu acho que a gente tem que falar a coisa de forma muito real. Que é assim, liberdade não é você escolher se prender, gente. Porque quando você escolhe, vou escolher depender do provedor, você está escolhendo uma prisão. Essa é uma realidade. A pessoa é maravilhosa. Pode ser quem for, a pessoa não tem defeito, é perfeito. Mas você está dependendo de uma outra pessoa que não é você. E você tem que depender de você mesmo. E assim, Porque, assim,
Assim, Só, vamos supor que a pessoa Só tenha... complementando, Michelle, só encerrando assim. Por quê? Porque, assim, essa parte de ficar em casa e depender de uma pessoa, ela é muito perigosa. Perigosa, né? Perigosa. Ela é muito perigosa. Muito Porque perigosa. vamos imaginar que a pessoa é perfeita, mas a pessoa... Pode acontecer uma avaria com a pessoa. E aí, como que vai ser? Isso. O imponderável acontece. Essa É a pessoa variável. perfeita. Isso. Não é? A ideia da dependência do questão príncipe encantado. Eu ia citar Provedor. o princípio, mas o príncipe encantado ele serve aqui nessa fala, justamente. Sim. Mas é o princípio da dependência. Nós somos dependentes. Sim. E aí? E se acontece um acidente com ele? O que acontece com os seus filhos e você? Quantas famílias têm isso? Sim. Muda da água pro vinho. Muda da água para o rápido, vinho. Se acontece um acidente com ele. Ele é o melhor Sim. marido do mundo. E aí? O que acontece? É necessário que a Revolução Industrial levou todos nós para o mercado de trabalho. Há um exemplo aqui em Cuiabá de uma mulher. Ela era muito jovem, ainda estava fazendo faculdade, eu acho que tinha acabado de terminar, casou-se ainda antes dos 18, o marido perfeito. Ele saiu um dia para trabalhar, jornalista, foi para o interior do estado, sofreu um acidente e morreu. 3 filhos. Hoje, décadas depois de muito sofrimento, muito trabalho, porque ela tinha 3 filhos para criar, e porque ao namorar, ele imediatamente buscou meios também dela também fazer faculdade de jornalismo, incentivou na escola, incentivou na faculdade, tinha os 3 filhos, ela já estava formada, era muito jovem. Ela foi criar 3 filhos. Ele morreu, gente. Que é algo que pode acontecer. Sim. As pessoas não contam, né? Exatamente. Então, assim, por responsabilidade consigo, por responsabilidade com os sonhos que os dois têm, Sim. por responsabilidade com os filhos, nós precisamos trabalhar. Mato Grosso tem um índice, eu ouvi isso na Fiente, que também aderiu à campanha do Laço Branco. Sim. Eu ouvi o seguinte índice. Mato Grosso tem 3 milhões de habitantes, 600 mil pessoas, 600 mil mulheres e idade economicamente ativa não estão trabalhando. Olha o impacto econômico. Dessas, 230 mil cuidam sem remuneração. Estão em casa cuidando ou de crianças, ou de doentes, ou de idosos, filhos, maridos, avós, mãe, pai, sogro, avós ou até vizinhos, sem remuneração. Qual é o impacto econômico disso? Não tem mão de obra. Cadê a mão de obra? Vou citar aqui, a deputada federal Gisela Simona tem um projeto de lei para regulamentar o trabalho no INSS das esposas, né? Das mulheres que ficam em casa A nesse dona do cuidado. lar, né? Isso. Porque isso impacta na economia. Mas na E no sua vida psicológico pessoal, também, né? mais Sim. ainda. E é interessante, até a sua fala é isso aqui, ó. Maria Taquara, é esse contexto Maria Taquara que eu trago aqui no livro que eu lancei. Que é qual que era o papel da mulher. Enquanto o homem estava aqui na vida... Pode pegar. Enquanto o homem estava aqui na vida... tirando curiosidade ali. Para vocês vão ver quando vocês adquirirem o seu, gente. Enquanto as mulheres, os homens estavam ali negociando, falando sobre religião, política, as mulheres estavam afastadas, né, disso. E aí, o que é assustador quando você diz isso e traz esses dados? É porque a gente pensa assim, peraí, o que precisa fazer para mudar? Isso aqui é a década de 30 e 40. Isso que era Vargas. E se a gente tem esses dados hoje, isso nos assusta. E aí, o que a gente pensa hoje? E aí perguntam, de onde vem toda essa violência contra a mulher? Exatamente. É disso. Sim, é produto, E né? outra coisa que você trouxe que é maravilhosa, assim, você é maravilhosa. Ai, zero Glaucia, defeito. imagina. zero defeito. Vocês são maravilhosas. Ah, Uma coisa muito legal, assim, que você trouxe, Glaucia, e aí a gente vai pensar mais sobre isso, é sobre essa questão da autoestima. Sim. Porque tudo isso, querendo ou não, a gente roda tudo, Red Pill, não sei quem, Tradwife,
a gente passa por onde? É o Pela buraco. autoestima. É o buraco, Porque né? se a gente não começar a trabalhar em nós, a nossa autoestima, a gente vai se ver essa coisa de potência. Você falou da mulher, né? O marido faleceu e ela e agora. Mas quando que ela vai começar a fazer? Quando ela vê a necessidade. E quando ela vê a necessidade, ela vê o que é a potência que ela é. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar para ontem sobre as potências que nós somos. Sim. Porque essa coisa que seus pais fizeram há com uma você. discussão muito grande, nem sei de que vertentes, mas tradicionalmente direita e esquerda, né? Sim. Mas vamos fugir disso, porque Sim, importante. não tem acrescentado nada. Sim. Mas, assim, há uma discussão muito grande sobre tudo que você quer, você consegue. Sim, Aquela frase, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? isso. Sim. Isso é real? Na minha opinião, isso é real. Mas dentro dessa frase tem tantas camadas. Tem, Tudo que a gente quer, a gente consegue. A pessoa Pra sabe quem? que ela pode querer. Isso aí. Qual é a Exatamente. força do querer de uma pessoa que tem baixa estima? Quando ela olha algo e ela pensa que não é para ela. Inalcançável, né? Pois é. Sim. E isso todos nós temos. Sim. Quando ela olha algo e ela nem enxerga direito. Há aí eu vou citar uma outra mulher, a Salete, que o Estado, pela primeira vez, tem uma Secretaria de Estado adjunta da mulher, de políticas públicas para a mulher. Sim. A Salete, ela chama atenção para o seguinte, para um índice. Quando você escreve numa placa, precisamos de pintor e pintora, temos curso para operador e operadora de máquinas agrícolas, as mulheres vão. Porque se você escrever só operador, Olha, legal isso. ela não vai. Porque a gente vem de uma Nossa, sociedade que diz todo dia ainda que a gente não é vai- para aquilo. Olha que coisa E a interessante. gente vinha, e concretamente não era. Tem um documento da CBF que eu acho muito interessante. Falando, CBF não, da Não, FIFA, Da FIFA. falando que futebol faz mal para a mulher. Faz mal? Faz mal. Não é o esporte para ser praticado por mulher, por isso, Gente, por isso, era por isso, Vargas por tinha aquilo. Pé. Marta. Marta. Então, assim, isso é recente. Cara, Para uma pessoa entender que é para ela, nossa, mas nós temos os textos. nossa, do- como isso assusta a gente, né? Nós temos os textos do Senado brasileiro discutindo o voto feminino em 1800 e pouco, final do século. Sim. Que os parlamentares, os senadores falam todas as vezes, não, a intimidade, psicologia, eu esqueci, a psique, digamos assim, feminina, ela é mais delicada, ela não afeta as questões políticas. Muito pelo contrário, gente. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque, Isso assim, é nós dito temos às vezes aqui, sim, ainda. Sim. Mas Mas a gente tem muitas mais habilidades sociais e de relações interpessoais e de manejo que os homens não têm. Eu mas- acho que é tão... Mas no final eu vejo que tudo Terrível. isso é muito construído, né? Porque Sim, assim, tudo eu é acho que o construção. cérebro humano, ele é um cérebro humano. Sim, também E ele vai acho. ter exatamente a mesma potencialidade. Que depende do que está sendo desenvolvido, o que está sendo assim, trabalhado, como está sendo educado. Se o menino é educado, aquilo que você falou sobre, De que sobre fonte que ele rapaz. bebe, né? Se o menino é Isso. policial, ele é Esse policial. amigo que eu citei, que Esse é amigo. policial, Sim. comanda tropas, vai Sim. para a linha de combate, tem toda a postura Sim. necessária, Sim. treinamento, raciocínio lógico, é um homem forte. Sim. Porém, Ele é gentil. gentil, afetuoso, no cuidado com o outro. Quem passou isso, galera? A Por- mãe, a educação E às em vezes casa, ele a nasce relação... assim também. É um jeito de mas- ser. mas tem que uma- não, é não. construção. É construção. Não, Glaucia, mas mas eu pode acho que ter o- um bom material, né? Sim, Isso que você quer dizer. Mas claro, o contexto, claro. os O não estímulos. até o não ser proibido de Exato. ser Exato. Dessa forma. exatamente. delicado. Você Sim. fala para um homem que ele é sensível, ele já fala... Porque Mas ele tem que ser. Isso. Todos nós somos Eu sensíveis. vou até dizer que é uma construção, porque assim, na minha casa não tinha muito abraço. Sim.
Minha mãe, bastante carinhosa, mas meu pai, de 1970, não tinha muito abraço. Eu não tenho os hábitos que esse rapaz tem. Que eu de chegar e falar assim, e aí, fulano? Você já acha estranho, Aham. né? Você... Não, eu acho... Você gosta, mas legal, não é mas seu hábito. Não é meu hábito. E é isso que é interessante, porque assim, aí a gente chama a atenção de quem cria essas crianças, de quem educa essas crianças. Porque ele é policial, mas ele não perdeu aquilo que ele recebeu. Em casa. Em casa. Isso. Então, assim, ele não endureceu. Então, ele vai cumprir protocolarmente tal e tal coisa, que é o que ele tem que fazer na função dele. Porque acredita Porém- também naquilo. Sim, também acredita na função. Sim, Mas mas aquilo não endurece. dentro dele, ele dentro é ele. dele, Dentro disso, dos ele é ele. convívios, Isso. ele é doce. Então, assim, a gente tem que pensar nessa educação, porque essas crianças, elas estão, as pessoas, a gente passou por essas mãos que estão nos educando. Então, assim, a gente vai ser moldado a partir daquilo que a gente tem ouvido. Então, é muito perigoso para quem tem filho, filha, falar, meu filho, você é homem. Se você é homem, aquele que falava, cuide das suas ovelhas que o meu bode tá solto. Sabe? Absurdo. Então, essas Nossa, coisas. Não, o aquilo menino é vai. demais. Pega as crianças, já vai fazer o menino beijar as menininhas. Sabe, gente, Violência, muito cuidado com isso. Isso é violência. É ensinar. Os pais estão ensinando a violência, ensinando essas coisas, e isso resulta nas violências que a gente tem hoje, nessas violências domésticas, né? Bom, Então, porque infelizmente são tem uma construções. notícia ruim para Eita, dar, já? uma muito ruim. Mas assim, eu acho que nós semeamos muito. Eu acho que acredito que quem está nos assistindo deve estar fazendo altos questionamentos, que eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente Inclusive discordando. discordar, Tá não ótimo. tem problema, a gente pode discordar. É. Não precisa se desentender. É simplesmente, eu concordo Pense, com isso. mas penso ouça e assim, pense, e né? tem uma terceira via, que pode ser construída a partir dessa dessonância, não Dessa sei. antítese, né? Dessa antítese. Então, assim, é muito bacana ter trazido você. Nós não fizemos nada do que era para ter feito, né, no Fizemos CMEs. tudo, Michele, Fizemos, friamente cadê o calculado, nosso tá, quadro? gente? Cadê o show da Xuxa esse? Ah, Cadê um não. monte de coisa? Não deu. Mas isso fica o convite para você voltar. vir outras vezes, porque a gente acredita mesmo que o Sementes Podcast semeia conhecimento, vontades, ansiedades, projetos, missões, sonhos, tudo que pode ser dentro do universo de um indivíduo que está carente de tudo isso, né? A gente vê uma sociedade extremamente carente, com vazios, com buracos que ela não sabe preencher. Então ela preenche com um monte de bobagem que ela vê na internet, por exemplo, uma parcela, né, da população, que é muito grande. E a gente estava discutindo isso anteriormente, que a gente precisa tomar rédeas da situação. E como que a gente faz isso? Tendo essas discussões e levando a cada um no seu modo, né? Nós, como comunicadoras e historiadoras e tudo mais, mas muito obrigada. Isso tudo era para dizer muito maravilhosa. obrigada e que você está mais do que convidada para vir outras vezes. Mais do que convidado, você tem que voltar, né, Michele? Tem que voltar mesmo. E se tivesse alguma coisa que você quisesse falar assim por final, assim, para os nossos Mandar um telespectadores, recado para os nossos pras- telespectadores, tanto as meninas quanto os meninos. Isso, você tirou meninas e meninos da minha boca. Normalmente no rádio eles perguntam, em um segundo,